Hello, hello, Labmates! Você já é seguidor aqui do canal? Bem-vindo a mais um episódio. Se você está conhecendo a gente aqui agora pela primeira vez, eu sou a Mari Fonseca, sua host por aqui. E eu já quero te pedir um favor, aproveita para seguir o canal, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E isso é uma forma gratuita também que você tem de colaborar com a gente aqui com o canal e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, profissionais que querem, merecem e precisam ouvir essas histórias. Então, ele nos permite ter essa estrutura em que eu pudesse organizar as ideias e aí falar, não, eu consigo empreender e eu consigo ganhar dinheiro com esse conhecimento que eu tenho. O que uma pós-doutora na Embrapa decide fazer quando percebe que o mercado precisa muito do conhecimento técnico que ela possui? Conheça hoje a doutora Raquel Machado, química pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora também em química pela Federal de São Carlos. Entre gerenciar projetos de pesquisa pela Embrapa Instrumentação em parceria com outras empresas, desenvolver fertilizantes inovadores, ela também é empreendedora com a Analiticamente, uma empresa de consultoria e soluções relacionadas à espectrometria atômica para laboratórios e empresas em diversos segmentos, como ela mesma vai contar aqui pra gente. Esse episódio é sobre coragem, conhecimento técnico e como nasceu um negócio disso tudo. Raquel, seja muito bem-vinda ao Lab to Business. Muito obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre carreira empreendedora na ciência com o seu público. Isso, muito bom. Raquel, bom, eu sei que você ouve e assiste, né, o podcast, então você já conhece um pouco a dinâmica aqui, né? Geralmente eu gosto de começar os episódios com uma pergunta pra gente refletir, né, durante o episódio. Se você tivesse que escolher uma palavra aí para resumir a sua trajetória profissional até aqui, qual palavra você escolheria? Eu escolho coragem. Eu gosto da Hum. palavra coragem porque nessa atual conjectura, e aí a audiência vai entender depois do andar do processo, sem coragem eu não teria feito o que eu não faria, não teria feito o que eu faço hoje, né. E é muito importante hoje a gente ter coragem para a gente empreender no Brasil, então coragem. Sim, verdade. Vamos entender então, né, como que isso, se demonstra aí na sua trajetória. Raquel, você se formou, né, em química, fez mestrado, doutorado em química analítica também. Você, mesma fala, né, que por muito tempo pensou aí que a sua carreira fosse de fato ser uma carreira acadêmica e pivotou um pouco, né. Eu queria te perguntar, em que momento, assim, que você percebeu que o seu conhecimento cabia também em outros espaços e que você não queria, né, ou não precisava ficar restrita aí a essa caixinha. Foi na época do doutorado mesmo ou só depois quando você entrou no pós-doc, como que foi? Na verdade no doutorado, Mari, onde eu fiz o doutorado no grupo de análise instrumental aplicada, houve um período ali em que os professores começaram um projeto novo, acho que se chamava Instituto Gaia de Espectrometria. Então, naquele momento, eles abriam para a comunidade externa, não só acadêmica, mas empresarial também, para que as pessoas que tivessem interesse se inscrevessem em cursos e treinamentos. E eles, inclusive, pagavam a gente, né? Então, eu era na época pesquisadora fazendo doutorado, e eles nos pagavam também pela hora exercida ali em alguma função. E eu achei isso excelente, eu falei: "Nossa, que legal isso aqui". E as pessoas se inscreviam, era uma inscrição aí na faixa de uns R$ 1.000 e as pessoas faziam, e vinham para São Carlos, ou seja, tinha o custo da inscrição e do deslocamento e da hospedagem, as pessoas vinham, porque elas era muito valoroso vir e ter acesso aos professores. E aí nós, obviamente, também aproveitávamos essa oportunidade para estarmos em contato com essas pessoas das empresas, dos diferentes locais. Então eu pensei, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com algo que, nossa, eu poderia fazer algo diferente, mas eu não tinha a menor ideia, né, só achei bacana. E depois, eu vou te dizer que depois do doutorado, aí as ideias começaram a ficar um pouco mais, borbulharem mais na minha cabeça, mas eu sempre quis fazer um concurso público, sempre quis ser professora de uma universidade pública ou pesquisadora em uma instituição como a Embrapa, porque afinal de contas a minha formação acadêmica seguiu na Embrapa, né, na Embrapa Pecuária Sudeste. E
depois de um tempo, em paralelo, eu tenho um cunhado que também era professor e que daí começou também com atividades empreendedoras, e eu olhava o que ele fazia e pensava: "Mas eu não sei como fazer isso". Eu sabia que ele fez, né, então ele é geógrafo, e aí ele abriu uma empresa na área, nessa parte mais de, agricultura de precisão, porque ali ele aplicava os conhecimentos também adquiridos na pós-graduação para resolver os Olha. problemas do setor, mas eu não conseguia ainda linkar, eu só sabia que era possível. E em paralelo, eu não sei se eu estou sendo muito longa na Não. resposta, mas em paralelo, eu finalizei o doutorado, depois um primeiro pós-doutoramento, e aí lá na Embrapa Instrumentação, já num outro pós-doutoramento, é que as minhas ideias começaram a se encaixar mais. Então eu entendi que tinha muita empresa que precisava dos serviços de um químico analítico, ou seja, do conhecimento que eu tinha. E as pessoas pagavam por isso. Eu recebia muitos e-mails, das pessoas perguntando: "Olha, como que a gente resolve esse problema? Como que eu resolvo isso?", porque eu publiquei muito na minha área, na minha área, na parte de espectrometria atômica, né. Mas, não, eu respondi esses e-mails e muito obrigada, né. Então quando eu entendi que nós poderíamos fazer essa troca de conhecimento, mas que isso podia ser um negócio, já foi aí depois passados uns 4 anos desde a minha formação como doutora em química, em ciências, né. Assim que meio que virou a chave pra você ainda que pra você também, né. Mas mesmo assim você acha que foi o pós-doutorado então você acha que foi determinante pra isso, né? Ou até então mesmo no pós-doc você ainda tinha um pezinho: "Ah, ainda considero concurso, não tô muito certa se quero empreender", tinha isso? Tinha, porque era muito confortável para que eu tivesse essa mentalidade, né. Afinal, eu fui formada, fiz um mestrado e um doutorado em uma instituição, né, como a UFSCar, em que se forma doutores, eh óbvio, no geral, para sermos doutores com conhecimento técnico, mas majoritariamente para academia, então, Uhum. bem, eu sempre quis atuar na academia. E no pós-doutoramento, nesse primeiro pós-doutoramento, Mari, não havia, eh, era uma busca interna minha. "Bem, eu vou passar num concurso e depois eu me resolvo com essa questão, empreendedora". E não foi assim que aconteceu, porque afinal eu não fui efetivamente aprovada em concurso, no máximo eu fiquei em segundo lugar, na época foi no concurso do Sena, na USP, né, em Piracicaba. Uhum. Também fiquei numa posição boa num concurso em Santa Maria, mas assim, eu sempre corri atrás da parte acadêmica, que era essa parte, que de certa forma nos prepararam bem, né, para formar. Uhum. E seria muito desconfortável sair dessa bolha, então eu pensava aqui, mas eu tinha medo de ultrapassar essa barreira, né. Como que seria? Então, Sim. digamos que o pós-doutoramento na instrumentação, na Embrapa, ele me fez ter contato com outras realidades, com projetos multidisciplinares, e aí entender que eu tinha uma capacidade técnica, não somente na área da analítica, mas que eu poderia avançar, né? E que as empresas precisavam do conhecimento que eu tinha. Eu tinha contato, tenho ainda hoje contato com muitas empresas, o meu supervisor lá é alguém que anda muito bem, né, nos Uhum. diferentes meios, então no meio acadêmico, muito conhecido, né, o Cauê, eh, no meio empresarial também já é muito conhecido pelo que ele tem feito, então ele nos permite ter essa estrutura em que eu pudesse organizar as ideias e aí falar: "Não, eu consigo empreender e eu consigo ganhar dinheiro, com esse conhecimento que eu tenho". Sim, perfeito. Raquel, acho que quando você entrou então na Embrapa Instrumentação, né, e você também colocou, né, na reunião que a gente fez antes aqui da gravação, que você deixou um pouco também de fazer pesquisas mais específicas da química analítica para entrar em outras áreas também, né, trabalhar com projetos mais multidisciplinares. Como que foi esse processo? Conta um pouco pra gente, assim, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional, né, que eu também imagino que tenha tido aí, né, altos e baixos, né, como que Sim. foi? É muito curioso, porque olha, para você que está nos assistindo, se você é químico ou independente da área de formação, mas imagina aí que você
estudou anos, né, fez seu mestrado, seu doutorado numa área, e aí você, por opção própria, fala assim: "Não, agora eu quero trabalhar com aquela outra pessoa que faz muitas coisas que você não sabe". Então veja, eu não fui obrigada, eu fui lá, eu bati na porta dele, eu sabia que havia uma consonância, afinal de contas ele já trabalhava com a Ana Rita, que é a doutora Ana Rita de Araújo Nogueira, que foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado, então assim, eu via, eles 2 numa sintonia de projetos, e pensei: "Pode ser uma pessoa bacana para eu atuar aqui em São Carlos". E eu pensei mais, eu pensei o seguinte: "Bem, eu já tenho tanto tempo de experiência nessa área, será possível que o meu conhecimento é restrito, ele só é restrito ao que eu faço?". A gente sabe que não, mas na hora, né, de você tomar uma decisão, você leva todas as perguntas, por mais simples que elas sejam, em consideração. O meu conhecimento seria realmente restrito, porque a pergunta, gente, ela vai além, né. Eu precisava de fomento, então eu não queria sair de São Carlos, então Sim. seria mais fácil para mim me deslocar, ir para outros locais, mas eu queria permanecer aqui. Então a pergunta ela vai além da questão profissional, né, tinha Sim. uma outra visão. E quando eu respondi tudo isso, então foi quando eu bati lá na porta dele, ele muito rapidamente me recebeu. Eu sou muito autônoma nesse aspecto, Mari, eu não gosto de falar assim: "Ah, o fulano me mandou aqui". Por exemplo, eu poderia ter ido lá na Ana Rita e ter dito: "Ana, fala com o Cauê que eu gostaria de me submeter a alguma seleção, algo para trabalhar com ele". Não, eu sou muito autônoma, eu cuido do meu Que nariz, né. bom. Mas as nossas credenciais, elas falam por nós. Então também fica uma dica para você que nos assiste, as nossas credenciais, elas falam por nós também, né, a forma como nós construímos a nossa carreira, como nós lidamos com as pessoas naquele período de tempo. Então quando ele soube Sim. que eu era fui aluna da Ana Rita, né, já tinha trabalhado ali com a professora Edeni também no primeiro doutoramento, então o Cauê logo me recebeu e disse: "Olha, vamos conversar para entender como que você pode atuar aqui dentro, mas você, nossa, para mim o seu conhecimento é muito importante, porque afinal aí vinha a questão que eu já sabia, né. Então a química analítica, ela atua fornecendo informações químicas para muitas áreas, muitas delas precisam da análise de um material, de uma matéria-prima, para que esse pesquisador, agora no âmbito acadêmico, né, para que esse Uhum. pesquisador tome uma decisão lá na sua pesquisa. Então, eu já sabia realmente que meu conhecimento caberia ali, mas nós fomos amarrar como isso poderia ser feito. E aí foi muito desafiador, porque nesse primeiro momento, eu comecei a trabalhar em um projeto do pitch da FAPESP, e esse pitch da FAPESP era um pitch Sabesp e FAPESP. Então a Sabesp entrava com aporte de recursos e a FAPESP com outro aporte, né, Uhum. e eu entrei ali, foi a primeira bolsista desse projeto, e nós trabalharíamos, dando uma finalidade para o lodo de ETA. Então foi muito bom, foi uma excelente oportunidade que o Cauê me deu para que a gente pudesse testar essa questão, né. Então como que a Raquel, uma doutora em ciências, na área de consideração de química analítica, consegue, juntamente com ele, gerenciar um projeto grande desses e trazer uma solução para essa empresa. Então note que, embora Uhum. multidisciplinar, era ali que começava a questão da Raquel resolver um problema para uma empresa, né. Sim. E e aí, os primeiros desafios foram, por exemplo, de síntese, de entender um pouco. Então antes, o conhecimento da química analítica ali começou a ser muito pontual. Houve um momento em que ele disse assim para mim: "Raquel, é menos analítica". Eu ouvi, né, ele: "Menos analítica", porque assim, a infraestrutura de um laboratório de química analítica, que faz análise em nível de traços, é diferente. Então lá na Embrapa Pecuária Sudeste, Mari, nós tínhamos uma rotina que era propícia para que eu determinasse elementos em concentrações muito baixas, e aí eu levei isso, né, para Uhum. lá. E lá eu não tinha, na verdade isso atrapalhava, porque eu não precisava da água do jeito que tinha que ser, eu não precisava lavar vidraria como tinha que ser, e aí isso foi realmente moldando a Raquel para outros universos, porque depois hoje eu entendo, né, se a gente não sabe realmente pisar ali nas diferentes áreas, sem você levar uma bagagem talvez muito técnica da outra, você se perde. Então Sim. foi muito bom também esses puxões do tipo, menos analítica, então houve momentos em que eu precisei aprender, né, sobre
sobre síntese de materiais, síntese de zeólita. Então recorri a amigos, é muito importante quando você deixa as portas Sim. abertas, né. Eu tinha uma amiga, a Sara, e foi ela que me ensinou, assim, os detalhes, os macetes que infelizmente não estão contidos nos artigos científicos, sabe. Aquele Hum. pulo do gato para sua Sim. síntese dar certo. A Sara, detalhe, ela não fazia parte do grupo, a Sara, ela teve uma formação ali em Embrapa Instrumentação, mas nessa época ela já não estava ali, né. E ela me ensinou esse passo a passo, então houve bastante dificuldade minha em entender os processos, porque, gente, é diferente de você que passa o mestrado e doutorado entendendo os conceitos de uma área, Uhum. e eu que tinha já com um pós-doutoramento nas costas, ter que muitas vezes entender que você precisaria voltar lá. Então houve essa dificuldade, esse desafio, sabe, Mari, de Uhum. como que eu faço? Porque algumas vezes eu sou muito humilde, eu não tenho problema de dizer que aqui na Embrapa Instrumentação, às vezes pessoas estudantes de iniciação científica me deram excelentes Entendi. direcionamentos. "Olha, Raquel, faz assim, faz assado", e eu era humilde para falar: "Não, então eu preciso da sua ajuda, você me ajuda?". Então Sim. esse intervalo durou em torno de 1 ano quase, viu. Eu consegui, assim, ó, entender o meu papel naquele grupo, entender o meu papel naquele projeto, e eu tive a paciência do Cauê em todos esses períodos, né. Então eu fui também, de certa forma, muito sortuda no aspecto, assim, estar nesse grupo, sendo supervisionada por ele, porque ele teve esse tempo, sabe, de Sim. me permitir maturar. Quantas vezes a gente ouve que colegas não têm esse tempo, né. Então, de Sim. certa forma, também na minha caminhada, eu tive essa sorte. Quando eu falo sorte, é porque tem coisas que a gente não escolhe de fato, né, e aí eu denomino como sorte, de tê-lo nesse caminho, porque aí ele me deu esse tempo de maturidade. Quando eu entendi, Mariana, quando eu entendi que era tudo uma questão, de perspectiva, da gente voltar mesmo para os livros, de ter humildade, falar com as pessoas que você não conhece, assumir que você não sabe. Eu já entendia, mas entender o conjunto e de que meu conhecimento e tudo o que eu estava aprendendo de novo poderia gerenciar esse projeto e fazer outras coisas. Eu acho que foi o aí sim, isso tudo se juntou para que eu pudesse pensar mais ainda fora da caixinha. E aí eu comecei a Uhum. fomentar essas discussões: "Colega, isso é muito importante", porque eu queria fazer o quê? Um pós-doutorado na química analítica. Era confortável, como quase todos os pós-docs fazem, um pós-doutorado na sua área de formação. E aí para eu me desenvolver dessa forma, eu precisei vir para um grupo cuja a aplicação da analítica é só uma aplicação, entende? Sim. E Não aí era o isso fez muita foco diferença. centrar, né. Não era o É. foco. E aí eu percebi o quanto que nós, aqui, por exemplo, em São Carlos, o quanto que nós temos essa possibilidade, porque existem muitos grupos bons na química, em diferentes contextos, e a gente não se conversa. Uhum. Você não sabe, na verdade, lá mesmo no nosso grupo, meu supervisor fala muito isso: "Vocês não sabem o que um faz, o que o outro faz". E aí a gente não consegue conversar, entender e pensar em coisas fora da caixa, né. Hoje, vendo a minha trajetória, esse 1 ano de maturidade que eu tive foi fundamental para amarrar aí as respostas, né, encontrar as respostas que eu não tinha para perguntas anteriores. Então, hoje, por exemplo, na inorgânica, eh, se é preciso, a depender da área da inorgânica que você pesquise, você precisa de um conhecimento da analítica. Ou então, é fácil hoje você ver inorgânicos andando pela analítica, ou analíticos indo lá para inorgânica, justamente porque a FAPESP, inclusive, Sim. recomenda esses passos, né, essas pontes. Mas não é fácil, porque você vai precisar realmente furar bolhas, e depois que isso acontece, infelizmente não tem acontecido tanto, eu percebo por isso, porque é mais confortável você ficar na sua área, né, ali. Uhum. Mas quando isso acontece, é tão é tão gratificante, porque você entende: "Nossa, a minha área, ela é importante em muitos segmentos, como o meu conhecimento é importante". E isso, de certa forma, também maturou a ideia do empreendedorismo, né, e aí vai vindo aí Sim. na sequência. Sim. Raquel, você falou, eu acho engraçado, acho que nossa vida como acadêmica é um eterno "que eu fui arrumar pra minha vida", né, quando você vai É.
fazendo É. coisas diferentes aí. Realmente, assim, não é fácil, dói, né, mas eu acho que é crucial, assim, né, quando você sai um pouco e avança em outros espaços, acho que é essencial aí para o seu sucesso, né, se você não quiser ficar fazendo sempre mais do mesmo, né. E você no pós-doc, né, então, já nos seus, né, anos de pós-doc na Embrapa, você passou um pouco a exercer também um papel mais de sair da bancada e gerenciar, né, mais projetos aí nessas áreas diversas que você comentou, nessas áreas multidisciplinares. Você acha que quando você passou a gerenciar esses projetos, mudou alguma coisa, assim, de como você viu o seu próprio valor como profissional? Muda, mas muda assim, ó, primeiro os seus colegas olham assim, e se você não está indo para o laboratório, né, Uhum. porque não sobra tempo. Então Sim. qual é a situação hoje? Hoje eu gerencio com o meu supervisor uns 3 projetos, pelo menos. E aí nós temos a primeira dificuldade em formar equipes, né, porque hoje nós já inclusive os colegas que estiveram aqui já no seu podcast já falaram um pouco sobre essa questão de dificuldade de encontrar, pessoas, né, ou porque elas estão numa fase de vida que não cabe para elas a bolsa, ou porque de repente o estágio para elas é mais oportuno, um estágio fora da academia, não sei exatamente. Acho que seria outro podcast, né, pra gente Sim. conversar sobre isso. Os meus colegas, eles eu não sei o quanto para eles isso, fica claro, né. Então eu vou falar o que acontece, o que aconteceu comigo. Houve um limiar ali em que eu fui muito para o laboratório, fiz muita coisa e comecei a adquirir uma equipe. Então, outros bolsistas, bolsistas de mestrado, bolsistas de iniciação científica. Eu ainda ia muito para o laboratório, mas eu dei uma reduzida, porque como era tudo muito novo, inclusive para os estudantes que estavam ingressando no projeto, você não tinha já essa equipe formada de tal forma que você não precisava ir ali Uhum, com sim. frequência, né. Então eu precisei estar ali por um tempo, e aí quando isso virou, que aí foi realmente: "Olha, agora você precisa vir menos", foi até uma orientação do meu próprio supervisor, porque não daria conta mesmo. No primeiro momento você se sente assim, eu tenho dificuldade na verdade, viu, Mari, com essa Uhum. questão, porque, pra quem lê sobre gestão e aí, veja, eu lia sobre gestão lá no final do doutorado. Gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de si mesmo. Então eu já entendi porque eu achava muito bacana, eu falava: Sim, "Nossa, independente da minha área de atuação, eu preciso entender sobre inteligência emocional, gestão perfeito. das pessoas, do tempo", né. Então tem uma coleção da Harvard Business School, não sei se você conhece essa coleção, que aí é justamente esses nomes, várias gestões, né. Então eu li alguns desses livros dessa coleção, e aí lá eu entendia, quando eu lia sobre delegar as atividades, eu já entendia quanto para mim isso era difícil. Eu vejo inclusive que para quem é hoje gestor de grandes empresas, é o que se Uhum. bate muito na tecla sobre delegar para que você faça o que é mais importante, para que você fique ali em uma posição estratégica para a empresa onde você é Uhum. importante, né. Então quem sou eu, né, quem sou eu para dizer que: "Nossa, eu delego muito bem e eu não tenho problema", não. Eu tenho dificuldades ainda, na forma como eu faço isso, mas para responder a sua pergunta e entrar nessa outra linha de raciocínio que eu ia fazer, você sim se percebe como que você, que o seu conhecimento, primeiro técnico, é importante, mas ele se torna um segundo plano, porque agora mesmo ninguém precisa dos meus conhecimentos de analítica para exercer o que eu estou fazendo lá hoje, sabe. Então Entendi. você a todo momento eu preciso entender assim: "Agora eu preciso de mais conhecimento". De certa forma, eu nunca fui gestora, nunca nunca fui uma pesquisadora, né, não cheguei na posição e nem chegarei, já que eu, escolhi Legal. outro caminho para minha vida profissional. Eu não sou uma pesquisadora sênior, então assim, não tenho essas outras bagagens, né. Aliás, aprendo muito com o meu supervisor, vendo como ele faz com essa equipe, porque ele tem uma equipe gigante. Às vezes eu vejo ele fazendo e falo: isso aqui que ele fez cabe aqui na minha gestão também". Mas eu sinto ao mesmo tempo que eu sinto uma valorização do profissional,
eu sinto de novo humildade, sabe? Eu sinto como que a gente precisa entender que a gente precisa voltar para trás e aprender. Então, Uhum. aí hoje, o que tem, né, de pós-graduação em gestão de projetos, em cursos, Sim. inclusive, eu iria participar de um que seria oferecido por alemães, justamente com essa ideia de como gerir projetos milionários, né? E Uhum. que é o caso hoje, sabe? Eu tenho aqui projetos com muitos recursos, né? Então, juntamente com ele, então eu vejo o quão desafiador é e o quanto que eu não sei nada. E aí eu tiro 2 lições disso, sobre essa questão da gestão, que quando você é aberto, você vai aprendendo com as pessoas e com os processos. Então eu acho que na minha carreira, atualmente, eu vejo isso, eu fui aprendendo muito com os processos. Isso deu Uhum. certo? Não deu, e eu me analiso a todo tempo, isso é uma característica minha. Eu sempre me analiso e eu sempre fico atrás de feedbacks. Depois eu Uhum. percebi o seguinte, lendo os livros todos que eu já li, que é exatamente isso que os grandes gestores fazem, eles buscam sempre feedbacks de melhoria, mas mais do que isso, aprender na prática é um aprendizado daquelas coisas que não estão nos livros, né. Talvez Sim. eu fosse para o curso, fosse bom para eu aprender outras coisas, mas talvez o que eu esteja aprendendo hoje, no processo, é o que não está nos livros. Porque é isso, você aplica, você faz um experimento como um bom cientista, você faz um experimento, você testa isso aqui, daí você volta e fala: "O resultado foi o que você buscava? Isso não tá bom ou está bom? Como que eu sigo?". Então, algumas vezes o que eu tenho percebido é que nesse experimento aí, vivo, né, as Uhum. respostas que eu tenho, para as ações que eu tomo, elas são condizentes com o que muitas vezes está nos livros, mas eu só li os livros depois. Veja bem, quantos pós-doutores que nos assistiram aqui, que tiveram a oportunidade de gerir projetos, que aqui de trazer esse tipo de, Uhum. né, pesquisadores, Discussão. pesquisadores, vocês sabem que vocês não têm tempo, né. Então que tal se essa equipe que vocês estão construindo pudesse também ser treinada para ajudar, mas não é ajudar ali na retaguarda, é ajudar, vai estar ali ajudando você inclusive a tomar decisões, porque isso depois repercutirá na formação dessa pessoa, né, será um recurso Sim. humano que já vai ter passado por um processo de tomada de decisão importante, profissionalmente, porque o problema aí tá aí, viu, Mari, a gente muitas vezes é forçado a tomar decisões muito importantes para nós no âmbito lá em cima depois, sendo que nós poderíamos também ter sido treinados antes. Tudo bem, tomar a decisão se fica ou não no mestrado da sua área, ou se vai para tal universidade ou não, se vai para fora do país ou não, são decisões relevantes. Mas no final, profissionalmente falando, essas decisões, esse momento, ele é importante, ele te amadurece, mas não tanto quanto Sim. aquela decisão que vale muito dinheiro. Então, muitas vezes, o pesquisador, ele sabe disso, ele precisa ir por um caminho lá para os projetos dele, que vai fazer com que ele aprove um projeto grande ou não, e ele não envolve a equipe, para Uhum. que a equipe também tenha a oportunidade de aprender como que essas tomadas de decisão são feitas por grandes pesquisadores, né. Então é como se Perfeito. fosse um experimento meu aqui, que ele me deu, ele falou assim: "Não, Raquel, você vai fazer isso, né. Vamos lá, você vai fazer isso, eu estou aqui, mas você vai ir tomando os direcionamentos", e aí no final, você amadurece mais, né, você amadurece mais ainda, então tem sido uma experiência muito valiosa, não tem preço esse tipo de experiência que eu tenho, viu. E eu penso que os meus colegas, no geral, não prestam atenção nisso, que algumas vezes você pode chegar para o seu supervisor e falar: "Professor, ou doutor fulano, não seria possível, dentro aqui de tudo que nós fazemos, eu ajudá-lo em um determinado contexto?". Tem várias mãos aqui. Uhum. Aquela que o pesquisador não quer, porque ele também não sabe delegar, e Sim. aquela em que a pessoa não tem a proatividade de falar: "Eu Proatividade, né. gostaria", né. "Eu gostaria de fazer isso, é possível?". E eu vejo tem muitos jovens que são proativos, né. Eu tive muitos contatos aqui na instrumentação com muitos jovens novinhos e a pessoa fala: "Olha, eu quero mexer nesse equipamento, quando você estiver mexendo nele, me chama, Uhum. porque depois eu queria aprender sobre ele para quando lá na empresa
numa oportunidade de emprego, eu dizer que eu tive um mínimo de experiência. Então também acho que é valiosa a dica de que você tenha essa proatividade de algo, qualquer coisa que você queira fazer, orientar um aluno, mas aí mais por essa linha de negócios, né, Uhum. eu gostaria de aprender sobre isso, o que que você faz? E eu sou muito curiosa, eu pergunto muito, por onde eu vou eu pergunto. E aí, hoje eu vejo que as respostas todas, elas vão se juntando, sabe, fazendo esse encaixe perfeito para o caminho que eu tenho escolhido profissionalmente. Sim, às vezes as coisas fazem sentido, você vai acumulando, né, pedacinhos para fazer sentido mais na frente. Você falou nesse ponto, né, da proatividade, eu gravei, né, o episódio com a Júlia Piccoli, e ela é química também, e ela falava, né, que ela também tinha esse interesse, mesmo que não era, né, assim, pertinente ao projeto dela, mas por essa curiosidade genuína mesmo. E isso levou ela, né, hoje ela é gestora, né, no P&D de uma multinacional, inclusive vou até deixar o episódio linkado aqui no cardzinho para quem tiver interesse, porque eu acho que isso lá na frente pode te trazer uma certa valorização, né, como profissional mesmo. Então é muito bom ficar atento a essas coisas, né. A gente está falando aqui com pessoas talvez de início da pós-graduação ou pessoas já formadas, né, mas acho que independente do nível, né, da época aí de vida que você esteja, eu acho que sempre tá ligada a esse ponto, assim, é muito importante mesmo. E outra coisa, Raquel, eu estava vendo um artigo, eu acho, eh, que a pessoa falou, né, esse pensamento empreendedor, né, é importante mesmo que a pessoa, o pesquisador, o acadêmico não vá necessariamente empreender depois, mas possivelmente ele vai lidar com pessoas, né, ou com a gente está falando aqui, né, a audiência a maioria nível de mestrado, doutorado, então pessoas que vão lidar com gestores, né, com tomadores de decisões, então saber como essas pessoas pensam, como essas pessoas operam, né, acho que também pode fazer a diferença e pode e provavelmente fará, né, diferença aí na carreira aí mais na frente, quando a gente tá falando aí de um nível mais sênior, né. E eu queria te pegar agora com você, né, essa questão, né, você tá na academia, mas você está prestes a pivotar a sua carreira, e eu vejo que muitas pessoas têm esse mesmo questionamento, né, estou terminando o doutorado, ou estou num pós-doc, né, e agora, né, tem essa dor de saber. Muitas pessoas têm vontade de continuar na academia, ou porque achou sempre que aquilo era o único caminho para ela, ou porque tem uma vontade genuína mesmo, né, de se tornar professor, de se tornar pesquisador, né, de ser um concursado, né. E nem sempre, né, todo mundo que tem essa vontade vai ter essas oportunidades, né, então a gente tem que estar ciente disso. Mas na sua visão, assim, o que você acha que é a maior dificuldade, né, de um recém-doutor para transitar aí da academia para outros espaços? Você acha que tem a gente sabe que tem N coisas, né, mas se você pudesse pegar uma, assim, o que você acha que é o que mais impacta? Mari, para mim hoje o que mais impacta, e aí eu digo assim, infelizmente o que mais impacta é que ele não sabe que ele pode fazer algo que não seja acadêmico ou, do ponto de vista dele ser empregado, de uma empresa, né, Uhum, corporativo, meio corporativo. Quando eu formei em química, lá na Universidade Federal da Bahia, que foi a primeira turma do curso de química do camping, Instituto de Ciências Ambientais e de Santos, esse o MEC, então, foi a primeira turma, então o MEC foi fazer o reconhecimento do curso, então eles fazem uma reunião com eles, os alunos, né. uhum, E aí lá, a pessoa responsável pela reunião disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça, ela disse assim: "Os cursos de química do Brasil formam químicos ou para serem acadêmicos ou para irem para o setor privado, ou seja, químicos que serão empregados. Os cursos de química do Brasil não formam químicos para empreender, para serem donos do seu próprio negócio." Naquela época, foi uma frase de impacto para mim, mas foi uhum. uma frase de impacto que não me dizia nada, porque afinal, eu fui química, que desde o curso de química e depois no mestrado e depois no doutorado, era a química que estava sendo formada para academia. Eu era essa, eu não me via fazendo algo diferente. E eu era muito exigente, viu. Eu não queria ir para qualquer local fazer concurso, eu queria geralmente eu escolhia, né, nas universidades, assim, de renome fazer concurso.
também sempre tive, e é assim, modéstia à parte mesmo, porque a gente fala isso, as pessoas falam: "Nossa, a pessoa não é humilde". Eu sempre acreditei muito no conhecimento que eu tenho. Então, para mim, é USP, é Unicamp, não interessava. Eu fiz: "Cara, ok, eu posso, eu tenho conhecimento, eu posso estar ali também". Então eu Uhum, escolhi grandes concursos, né, para fazer, assim. Fiz tanto que por isso eu fiz poucos, né. uhum. Fiz aí uns 10 concursos no máximo na minha vida toda. E nunca disseram o seguinte: "Mas e se você usasse esse seu conhecimento para empreender?". Também, eu fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, fui para fora do Brasil, trabalhei com grandes nomes na área da química analítica. Tive assim eu tive a enorme, a maravilhosa, esse é o adjetivo, oportunidade de trabalhar com nomes que hoje já estão na fase de se aposentarem, sabe. Mas nunca eu ouvia ninguém com alguma discussão do tipo: "E se você empreendesse?", sabe. Poucos, né, então às vezes nós tínhamos uns seminários aqui, tinha um professor, o Rochel, da Federal de Minas Gerais, não sei se você já ouviu falar dele, ele tem Não. uma atividade lá na Federal de Minas Gerais, eu devia ter ido atrás dos nomes, tá. Ai, agora eu não vou lembrar, mas aí certamente a Mari pode depois disponibilizar esses links, né, que eu Sim. disponibilizarei para ela. E lá eles têm já essa cultura mais assim, ó, o doutorando participa de processos seletivos para que ele possa resolver problemas da empresa no doutorado, olha que legal isso. Legal. Então você já cria uma cultura do tipo assim, o doutorando, no seu doutoramento, está lá adquirindo conhecimento com a pesquisa dele, e se ele passa num processo seletivo desse, eles fazem, ele pode, em paralelo às suas atividades, resolver problemas de empresas que se colocam ali, talvez fomentando, né, recursos, etcétera, e aí ele tem essa oportunidade de conhecer a empresa, a estrutura da empresa, como que funciona. Ele também gerencia os projetos, ajuda o supervisor a gerenciar. Então, olha a diferença que um doutorando desse tem do ponto de vista de enxergar o que ele pode fazer, do que eu tive. Não estou fazendo Sim. uma crítica, porque eu sei que eu tive uma excelente formação. Mas hoje quando eu olho para trás e eu sei desses projetos, eu falo: "Poxa, se talvez tivessem me dito isso lá atrás", esse Rochel mesmo, ele vinha para cá, ele veio para cá eu tive, acho que fiz 1 ou 2 seminários com ele, assisti, e era ele só que falava, sabe, patente, empreendedorismo, patente. Então assim, há poucos espaços hoje. A gente vai para os congressos, esses dias eu falei sobre isso no Instagram, porque a página dos jovens pesquisadores da SBQ disponibilizou uma pesquisa bem bacana que eles fizeram com, né, os egressos da pós-graduação no Brasil. E aí a gente começa a refletir, o que que essas instituições estão fazendo para levar esse tipo de conhecimento para dentro dos programas de pós-graduação? O que que os meus colegas novos, tem um monte de colegas que formaram comigo, que são hoje professores nas universidades, e que estão reclamando que não tem alunos, né. O que que essa comunidade está fazendo para fomentar uma discussão adicional? Porque às vezes, como tudo tem mudado tão rápido, né, Mari, nós Uhum. percebemos isso, pode ser que essa pessoa que poderia ingressar ali vendo uma outra possibilidade, não ingresse, porque ela fala: "Não quero entrar na academia", como na verdade isso sempre aconteceu. Era comum os meus colegas dizerem: "Eu não quero ser professor, eu não quero fazer Uhum. parte disso aqui". Aí só sobrava para ele o quê? Ele ir Para o para as corporativo. companhias. Mas é muito triste, gente, pensar na possibilidade que nós estudamos uma vida inteira. Eu tenho, então, pensando em pós-doutoramentos, eu já fiz, uns uns 3, talvez comecei um 4, talvez. E você pensar do ponto de vista de perspectiva profissional, que o seu conhecimento só serve para isso, sabe. Então tudo bem, lá na Embrapa hoje eu não me enxergo como estando no meio acadêmico, embora de certa Uhum. forma eu esteja. Eu faço gestão dos projetos com o meu supervisor, né, então eu oriento equipes, eu publico também, eu sou banca de mestrado, doutorado nas defesas, eu faço realmente atividades muito acadêmicas, mas eu não vejo isso como sendo como uma atividade de pesquisa, é um trabalho. Eu Sim. recebo uma bolsa, a bolsa paga o meu salário, é o meu trabalho, né. Mas muitas vezes na universidade, como a gente sabe que se confunde, então você é sempre tido como um bolsista a vida toda na universidade.
Sim. Então, que triste é você pensar que você fez 5, sei lá quantos anos de pós-doutoramento, e o seu conhecimento só serve para isso. Então foi a partir desse tipo de discussão muito crítica, porque daí quando eu sou crítica, eu sou muito crítica. Eu comecei a entender que não é possível, que nós estudamos anos de nossas vidas, e que se eu não passei nos concursos, tudo aquilo que eu estudei se perdeu. E Sim. aí, a partir disso, você começar a manter discussões nos laboratórios. Eu entrava e falava: "Gente, mas e você? Terminou o mestrado, vai fazer o quê?". "Ah, eu não sei, tô sem perspectiva, eu não quero fazer doutorado, mas eu também não quero ir para as companhias, não sei o que fazer, acho que eu vou fazer um vestibular novo". Quantos jovens sem Uhum. perspectiva? Então, se os meus colegas hoje que já estão assumindo essas posições de liderança nas sociedades diversas, né, se eles começarem a entender que eles têm esse papel também, né, então sociedades, vocês têm esse papel de fomentar discussões, abrirem essas discussões, pode ser que isso talvez colabore para que o jovem hoje veja o seguinte: eu posso fazer química ou outra formação, mas vamos falar da química, pensando que eu sou Uhum. química, você também agora, né. Eu sou químico e eu queria muito empreender. E aí agora a gente sabe que lá na pós-graduação não é perda de tempo. Eu vou fazer Uhum. um doutorado que vai me dar capacidade técnica e de gestão, porque lembra isso, nem todos nós temos essa possibilidade de fazer gestão, mas o jovem hoje, professor novo, pode começar a ensinar isso, né. Então, pensando Sim. nesse jovem pesquisador, professor novo que quer formar um recurso humano mais capacitado para o que a gente tem no cenário de mercado hoje, aí ele vai falar: "Nossa, aí eu vou aprender a gestão, vou aprender idiomas, eu vou para fora do país, eu vou gerir algumas coisas lá com o meu supervisor, com o meu orientador, e no final eu consigo sair e vou abrir minha empresa. Eu sei quais são os caminhos para pedir um PIP para a FAPESP, Sim. ou escrever um projeto FINEP, ou de repente como que eu me apresento para as empresas com o meu conhecimento", que aí tem outra parte, né, o Sim. academiquez da coisa, que a gente tem que diminuir um pouquinho, né. Isso é difícil ali, até lá na Embrapa precisaram dizer para mim menos Sim. analítica, né, mesmo numa instituição de pesquisa, porque a gente vai aprendendo. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio na sua pergunta, né, Mari, é as sociedades entenderem hoje que nós temos jovens com outra mentalidade e que nós temos muitas habilidades boas na academia que são usadas também para empreender, né. Então a gente precisa Sim. fazer esse link e tomar muito cuidado, porque se a gente não começa a fazer esse link agora, a gente vai perder mão de obras ou para outras áreas, ou até mesmo mão de obra no geral, que as pessoas vão se ver, interessadas por outras coisas. Então se ele pode assistir um story lá de uma pessoa que nem tem formação falando sobre empreendedorismo e ele gosta, por que não ele ouvir um químico, no caso a Raquel, por exemplo, você, né, que também faz um excelente trabalho de divulgação nesse sentido, por que não ele ouvir pessoas nós e lá dentro da pós-graduação, aquele professor que ele admira muito, né, por que não ele ouvir sobre isso lá, ou aqui, mas aqui a gente talvez o nosso alcance ainda seja menor, pensando Sim. em quantas pós-graduações existem hoje pelo Brasil. Então eu acho que se esse alcance começa lá, rapidamente nós teremos pessoas entusiasmadas com outras formas de aplicar o conhecimento, né, da química. Sim. Isso é muito importante. Sim, com certeza. A gente tá falando aqui, né, no doutorado, mas, claro que importantíssimo, né, a gente tem eu sei que você levanta muito essas discussões também nas suas redes sociais, né, a questão das sociedades científicas, eh impulsionarem, né, esse tipo de pensamento ou levantar essas discussões também, mais num âmbito mais que abranja mais pessoas, né. E eu estava até conversando inclusive o primeiro episódio aqui do podcast, né, com o professor Leonardo Miziara lá da farmácia da Unesp de Araraquara, e esses tempos também, né, eu participei de um evento, inclusive lá com o pessoal da farmácia, que foi o Quintup, que foi um evento, assim, que eles reuniram justamente todas essas hélices do empreendedorismo, né, e esse evento é coordenado lá pelo professor Leonardo, pelo professor Lucas também, Lucas Amaral, mas, os alunos, né, envolvidos e alunos de graduação aqui a gente está falando, né, então assim, o quão esses alunos, né, já vão chegar talvez numa pós-graduação com esse pensamento, assim, já um pouco mais, né, formado e mais abrangente, assim, né, de o que o seu conhecimento
pode te levar, né? E essa questão do empreendedorismo, né, ou do pensamento empreendedor, enfim, é muito importante, eu acredito também, né? Inclusive por isso, né, a gente fala muito aqui. Raquel, então você, né, você agora na Embrapa, teve um momento que você, então, deixou o seu lado empreendedor falar mais alto, né, e de fato criou aí a sua empresa, né? Eu imagino que não tenha sido, né, pelo que você falou, com toda a sua história aí para nós, não tenha sido totalmente planejada, aconteceu de forma mais orgânica, né? Mas quando que foi assim o ponto que você decidiu, não, vou estruturar a empresa? Qual que foi assim o primeiro problema real do mercado mesmo que você resolveu e que aí você falou, agora sou empreendedora também de fato, né? Sim, houve um momento realmente, a gente fala, mas há um momento, né, houve um momento em que procuraram na época a Ana Rita, né, lá na Embrapa, para que ela pudesse ajudar uma empresa aqui da cidade, a resolver um problema que eles estavam tendo na análise química. E aí ela falou: "Olha, eu não vou conseguir ajudá-los, mas eu sei de alguém que pode". E aí ela deu o meu contato. Hum. E no primeiro momento, aí nós conversamos, eu conversei com essa equipe, com os proprietários lá, que é na época era uma startup inclusive, do agronegócio, muito, muito, muito visionária, assim, muito bacana, tudo que eles têm feito até hoje, eles cresceram muito hoje. E naquela época, depois que eu entendi a dinâmica que eu conversei, eu falei: "Bem, e agora?". Aí eu falei para o meu marido: "Mas e agora? Quanto que eu cobro? Como que vai ser?". Hum. E aí eu também não falei nada para ninguém, assim, do ponto de vista das supervisões, né, dos supervisores, não vou fazer isso aqui quietinha, né, porque vai que eles não gostem. Tem toda uma questão das agências de fomento, e eu precisaria emitir nota fiscal, e como que seria isso? Na época, então foi, assim, difícil. Mas aí foi nesse momento que eu fui, entendi, que eu fiz. Entendi o problema, depois entendi que eu sim tinha condições técnicas de resolver o problema, aí eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar a precificar esse projeto, então eu sabia que tinha pessoas no meu meio que já trabalhavam com consultoria. Como precificar? Então, só para ficar claro, tá, pessoal, quando muitos de nós falamos em empreender, a gente pensa lá nas deep techs, né, na inovação, na criação de um produto físico. Então, a minha forma de empreender não é tendo um produto físico, né, uma empresa, uma indústria com produtos físicos. O que eu tenho hoje é uma empresa que presta serviços, né, uma prestadora de serviços, ou de uma forma mais gourmet, né, eu sou consultora técnica e presto serviços de consultoria. Então, naquela época já era isso. Então, eu sabia de algumas Uhum. pessoas que prestavam serviço de consultoria, eu queria entender como, quanto, como pode ser. Então eu fui atrás das pessoas certas para a gente poder delinear uma estratégia, para que eu pudesse delinear uma estratégia para apresentar para a empresa. Uhum. E aí naquele momento, como eu sou muito colérica, eu sou colérica de temperamento, colérico sanguíneo, vocês já ouviram falar sobre isso, mas se não, pô, Sim. busquem depois. Eu quis ir logo fazer a logo da empresa, pensar no nome da empresa, porque não era só uma nota fiscal para mim, entende? Não Sim. tinha que ser uma nota fiscal, já tinha que ser uma nota fiscal com nome, então fui atrás de tudo. Abri um CNPJ, né, o nome do meu marido, então ele é o proprietário da MEI, na época uma Sim. MEI, né, então entender, assim, como que poderia, qual regime tributário, a gente não sabe nada Não. disso. Então veja que responde por sua pergunta, né, poxa, se lá atrás a gente minimamente soubesse, tivesse informações que se conectassem numa oportunidade como essa, imagina, eu tenho acesso a muita gente que faz isso, mas eu tenho certeza que muitos colegas meus não têm. Sim. Teria sido mais difícil. Então eu fui, abri CNPJ, abri a conta, porque eu imaginei, bem, eles devem me pedir uma conta vinculada ao CNPJ. Abri conta logo vinculada ao Hum. CNPJ, tudo minimamente o que era possível fazer de forma simples, mas que tinha que ser feito, eu fiz. E aí, então, fundamos analiticamente, mas foi um trabalho só, né. Mas quando eu terminei, eu falei: "Eu quero fazer isso, eu quero Hum. seguir fazendo isso". Mas eu não tinha ideia se tinha mercado. Então o que aconteceu? Eu sempre fui muito, comunicativa e muito simpática com as pessoas. Então lá no meu doutorado,
nós tínhamos acesso às empresas, nós tínhamos acesso a diferentes empresas da área de instrumentação, Thermo Fisher, Agilent, por exemplo, e, nós recebíamos as equipes dessas empresas, então eu sempre conheci muitas dessas equipes, né, os recebia bem no laboratório, apresentávamos também muitos projetos e trabalhos juntos, e isso fica como um network, certo? Uhum. Então no primeiro a primeira oportunidade que eu tive, foi até abrir uma vaga para freelancer um dia, numa dessas empresas, eu falei: "Ah, eu vou entrar nesse processo seletivo, que se eu passar, era freelancer para você ser consultor deles". Uhum. Eles queriam contratar consultores, mas de uma forma assim, né, sem para que, as pessoas pudessem prestar serviços quando eles precisassem. E aí eu pensei: "É uma forma de entender o mercado". E aí lá na entrevista ficou muito claro para mim, a pessoa que me entrevistou, do tamanho do mercado. Se eu não tivesse passado em primeiro lugar, porque eu Hum. passei, e eu passei por quê, gente? Aí volta para a parte técnica. Então, por mais que, do ponto de vista, de mercado, a gente não tenha muito essa formação, eu tive acesso às melhores instrumentações da minha área, ao melhor de tudo que você, como analítico ou como químico, pensar aí, eu tive acesso. Então isso repercutiu nesse primeiro lugar para essa seleção, porque eles acharam ótimo, né? Ótimo. Todo o que a bagagem que eu tinha. E eu também corri atrás para isso, viu, gente? Eu não fiquei esperando lá não. Como a Mari comentou, eu era muito proativa, então eu sabia que seria irrelevante em algum momento. Bem, se o grupo tinha acesso a tudo aquilo, por que que a Raquel não poderia ter? Era só falar com os responsáveis. Eu corri atrás disso, né. Uhum. Então essa atividade aí, ou seja, eles viram em mim uma excelente opção para eles, mas graças a toda essa trajetória lá de trás, né, de correr atrás, de ser proativa. E aí ao final eu fui selecionada mesmo por eles, e aí mas o que me interessou não foi ser selecionado, que não deu certo. Daí você tinha que receber valores no seu CPF, não podia na Hum. época, né. Mas me serviu para entender o mercado. O mercado existia. O Sim. mercado na área de química analítica, na área de espectrometria atômica ainda era muito, raso, porque a parte cromatográfica é muito forte, sempre Uhum. foi muito forte, mas a parte inorgânica, que é essa que trata da espectrometria atômica, estava começando a ser mais popular nas empresas, até em função das normativas, das legislações. Uhum. Então isso começou a demandar que tivessem profissionais. E aí, óbvio, eles contratariam profissionais, mas e por que não você contratar um serviço de uma pessoa qualificada, né? Sim. Então, quando eu fiz, ao final, a experiência com essa empresa, startup aqui na cidade, foi aí que eu entendi que eu tinha um conhecimento muito valioso, e aí eu ouvi o seguinte: "Raquel, você gostou, né?". "Gostei". "Então você sabe que agora você precisa fazer um trabalho, se você quiser seguir com a sua empresa, de prospecção, mas assim, ó, num nível fora academia. Então as pessoas nas empresas, nos setores, precisam conhecer você. O setor de nutrição animal, o setor de mineração, o setor farmacêutico, o setor ambiental, as empresas precisam saber que você existe. Então você precisa arrumar uma forma de entrar nos mercados. Então, bem, eu gostei da Uhum. atividade, eu sabia que tinha mercado, agora eu precisava me fazer conhecida. Eu comecei a tentar ver como que eu podia, já na primeira eu já gostei, então como que nas Uhum. 2 últimas eu conseguia trabalhar para a gente ganhar dinheiro com isso. Sim. Raquel, e como que você então, nessa busca aí de prospecção, né, falando, né, já da empresa, né, mesmo que seu marido, né, fundou, como que você conseguia seus clientes, né, porque você trabalha numa área bem ampla, né, então eu acredito que na Embrapa você já tinha certo conhecimento com pessoas mais da área ambiental ou da área do agro, né, mas aí pensando, né, em ampliar o seu leque aí de clientes, né, como que você foi através do seu trabalho de divulgação nas redes sociais ou como que foi aí nessa etapa e como que é hoje também, né, que você consegue seus clientes? Olha, então é uma parte difícil, né, é Sim. difícil na verdade. Mas aí, o primeiro momento que eu entendi foi: nós temos as redes sociais, então o LinkedIn, o Instagram. Aí quando eu falava do Instagram, as pessoas falavam: "Não, Instagram ninguém vai querer ficar parando para ficar vendo texto seu falando sobre determinação na concentração X". "Não, Raquel, é LinkedIn". Mas eu sou muito teimosa. Falei: "Não, LinkedIn somente não".
vai ser no Instagram também. Por quê? Porque ninguém estava fazendo nada na minha área no Instagram. Então, assim como em outras áreas o Instagram foi mato, e Uhum. hoje não mais, né, pensando, por exemplo, na área de finanças, que Sim. muita gente hoje tem formação em finanças ou em nutrição, em saúde mental, sabe. Uhum. Na minha área hoje, nós temos esse mato aí que é no Instagram. O mato, quando a gente fala, é que foi pouco explorado, então as pessoas pouco capinaram ali ainda, né, pouco Sim. tiraram, abriram esse terreno, né, nesse aspecto. Então eu entendi que as redes seriam uma excelente alternativa para a gente fazer isso, e eu também contei com a ajuda de algumas pessoas. Por exemplo, na Embrapa, depois algumas pessoas se aposentaram, né, que eram analistas, pesquisadores, eram pessoas que continuaram com uma vida profissional, porque tinham muito conhecimento e muito network. Essas pessoas começaram a me chamar para integrar eventos. Olha que bacana, né. Sim. Então, bem, as pessoas sabiam, primeiro sabiam que eu era muito boa no que eu fazia. Depois sabiam que, veja, se você não contar, não vão saber, né. Então, Contar o sabiam que eu não conhecimento. queria mais a área acadêmica e que eu queria seguir uma outra área, então elas começaram a me chamar para esses eventos. Aí tem um problema, quando eu contei isso para uma colega recentemente, ela me perguntou assim: "E você cobra quanto para você estar lá?" Eu falei: "Não, eu não cobro, porque se você está em busca de ser visto, né, eu não sou já aquela pessoa com que vai nos lugares, todo mundo sabe quem eu sou e Uhum. conhece a minha empresa. Nós voltamos Está à nesse história da processo, humildade. né. É. Exato. Então não, eu já estou recebendo um favor de ir ali, né, então me apresentava, nós selecionávamos ainda hoje isso, tá. Aí Uhum. seleciona os temas de interesse do setor, das palestras, né, e daí a gente vai lá, e aí eu falo para uma plateia de analistas ou gestores daquela área, por exemplo, a área do setor de nutrição animal, tem muitos laboratórios que precisam seguir ali exigências regulatórias, né. Uhum. Então, eu falo sobre um tema na área lá da química que os gestores ou os analistas têm dificuldades, e aí eu mostro, como na rede social, a gente mostra um pouquinho do conhecimento que ele pode usar para resolver o problema e depois eu digo: "Olha, eu posso te ajudar também", mais, na verdade, né. Então Sim. aí entendi que a gente podia fazer isso nas redes, de uma forma mais ampla, mas eu não tenho tantos seguidores ainda, óbvio que eu também sei que é um processo, já fui menor, né. Sim. Então hoje, esse caminho de prospecção, ele segue dessa forma, Uhum. indo nos eventos, então às vezes eu escrevo para o pessoal das empresas que eu falei de instrumentação, eu falo assim: "Olha, tá aberta a agenda de vocês para o ano, estou à disposição para a gente fazer algum evento". Aí eles me convidam para fazer um webinar, para ir para São Uhum. Paulo para participar de uma palestra num dia de evento deles. Eu também coloco muito isso, de que nas empresas, né, eu não sou alguém que fala de uma empresa, eu Uhum. falo de técnicas, eu falo sobre uma área. E aí, ó, existem diferentes empresas, eu conheço muita gente das muitas empresas, então a ideia é que eu não fale de uma empresa, é pelo contrário, que Sim. a né, elas me abrem espaço e eu uso o meu conhecimento e de uma forma que não seja, sabe, o equipamento da empresa X. Sim. Para que eu tenha autonomia, inclusive, para indicar para o cliente: "Olha, compre esse equipamento", e ele saiba que eu estou oferecendo aquela compra porque o equipamento é bom e não porque eu estou ganhando algo com aquilo, né. Perfeito. Então hoje é isso, Mari. Mas nas redes sociais eu tive um problema que, na verdade, não é um problema nas redes, é um problema mais de comportamental nosso, né. Como assim como você estudou tanto para ir fazer blogueiragem na internet, né? Eu ia te A perguntar isso gente agora, a gente porque eu entra converso, nisso, né, né? eu escuto isso de muita gente, assim, ainda eu acho que hoje, posso estar enganada, mas eu acredito que hoje, pelo fato de as pessoas estarem mais acostumadas aí, principalmente com o Instagram, né, mas assim, porque o LinkedIn, né, não é nem considerado, assim, É. blogueiragem, né, é uma rede profissional, todo mundo concorda e tal. Mas o Instagram, se você fala Instagram ou Facebook, né, alguma dessas outras redes, aí já, né, hoje em dia a gente talvez está mais acostumado com cientistas, né, fazendo um trabalho de divulgação científica, de questão de desmistificar conceitos, né, e às vezes, assim, as pessoas sejam mais abertas a isso, mas eu acho que quando você chega num nível mais técnico, igual é o seu caso, assim, possa ter esse pensamento de que
estudou 5 anos, né, fez tantos pós-docs para agora virar blogueira no Instagram, né. É isso. Você enfrentou alguma coisa nesse sentido? Como que você reagia? Como que você acha, né, inclusive, que na sua perspectiva, assim, você pode e deve, né, usar redes sociais estrategicamente aí para sua carreira? Eu enfrento, sim, diariamente, sabe. Primeiro porque eu percebo que os colegas, por exemplo, as pessoas me que conviveram comigo na época do doutorado, pouquíssimas interagem comigo. Aí eu não sei o que Uhum. acontece, se elas acham que é algo horrível, né, Sim. se é algo horrível ou se elas só não interagem porque realmente muita gente nem sabe, né, Uhum. interagir. Eu tenho colegas que falam: "Olha, eu gosto do que você faz, mas eu nem sei fazer, colocar um coraçãozinho", então tudo Hã. bem, né, mas então tem essa perspectiva de que você não sabe o que está se passando, porque as pessoas não falam nada, ou levam um susto, né, "Nossa, mas como que ela está falando isso Sim. aqui, né?". No geral, eu tenho um antes e um depois de uma mentoria, preciso, eh, contar essa Conta. história. Final do ano passado tem uma pessoa aqui na cidade muito boa, a Michele, dona Michele. E aí eu consumindo os conteúdos dela, ela entrou em contato comigo para entender algo, assim, da minha perspectiva em relação às redes sociais, e aí ao final, eu entendi que seria interessante eu investir um recurso num processo de mentoria de posicionamento, porque já me incomodava, tá, eu não fazia algo tão profissional, continuo não sendo tão profissional, mas Uhum. melhorei muito, né. Mas eu já entendia que esse posicionamento precisava ser mais profissional. Mas mesmo antes dele, já vinha, assim, as pessoas às vezes questionando: "Ah, a Raquel tá fazendo umas", é esse termo mesmo, É. blogueiragem no Instagram. E aí eu, encontrei a dona Michele, então no processo dela lá, inclusive a gente pagou, ela não tinha a opção de fazer fotos, né, profissionais, uma foto, então, como que uma doutora em química analítica com o meu perfil é vista, ou gostaria de ser vista, né, pela audiência. Então a gente trabalhou essa parte de visibilidade, de fotos, de como entender um pouco do mercado do Instagram, nas redes sociais, o que falar. E aí vem a história da linguagem, porque isso também tem a ver com a sua pergunta anterior do da prospecção. Se você não muda, não aproxima a sua linguagem da linguagem do seu possível cliente, como que ele vai entender que você resolve o problema dele? Sim. Então foi muito importante na época essa mentoria com ela, nós ainda seguimos juntos um tempo depois. Por quê? Porque ela me fez entender um pouco dessa linguagem, tanto inclusive como você disse, profissionais hoje tentando, eh, trazer um dia a dia da ciência para as pessoas, né, então trazer um pouco da linguagem acadêmica e talvez até inclusive tornar essa linguagem mais acessível, mas pensando em algo que, bem, você vai comprar de mim, você só vai comprar de mim se você entender o que eu faço. Uhum. Simples assim, como você vai entender se eu não tenho uma linguagem apropriada? Então nós trabalhamos um pouco dessa linguagem, e aí assim, aí é que entra, né, que o quanto dessas pessoas que falam que é uma blogueiragem estão enganadas. Porque quando você não faz a sua linguagem acessível, mesmo como professor, como você vai ser um bom professor que aí em algum momento só pegar uma turma lá dos primeiros anos de carreira na química, né? Uhum. E como que você vai transmitir esse conhecimento que você tem se a sua linguagem como professor não é acessível? Ou depois que você vai escrever um projeto para alguma agência de fomento, se a sua linguagem não é adequada. Até mesmo as agências hoje de fomento querem saber, mas olha, como que você vai divulgar? Quais são as formas de divulgação Uhum. dessa sua pesquisa para a sociedade? Então, como que você vai ter um canal de divulgação no YouTube, no Instagram? Estou falando em redes um pouco diferente do LinkedIn, como você disse, Uhum. porque o LinkedIn já vem com essa conotação de Sim. profissional mesmo, né. Então vejam que a linguagem, para ela de fato fazer sentido, o que eu sei, para atrair a esse público e essa ponte, ela precisa ser trabalhada. Então trabalhamos a minha linguagem para que ela fosse um pouco menos acadêmica e que ela chegasse ao ouvido da pessoa que precisaria ouvir falar: "Bem, eu quero comprar o produto dela". Eu quero Uhum. o serviço dela. Nossa, eu preciso entrar em contato com ela. Então nós trabalhamos isso, e aí eu comecei a fazer vídeos, né,
com um conteúdo N3, mas assim, ó, era aquele que eu tinha muita preocupação, mas como que eu vou falar isso se as pessoas não sabem daquilo? Então, com isso, Uhum. com ela, eu consegui entender o tipo de conteúdo que eu deveria fazer nas redes. Eu também não tinha ideia, né? Então, eu Sim, não fazia nada porque eu achava muitas coisas e eu continuava sem fazer nada. Fazia uma coisa meio lá, meio cá. Hoje eu sei, eu ligo o celular, eu sei mais ou menos o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar e por quê e para quem. Isso sim. faz muita diferença, né. E aí hoje o Instagram é essa minha esse meio que aí eu falo para todo mundo isso: "Olha, você que é professor que está aí achando que eu estou fazendo blogueiragem, né, saiba que você está perdendo uma excelente oportunidade de mostrar para a comunidade outros pares seus que já estão aqui, mas também para a sociedade, o que você está fazendo no seu laboratório, mostrar a sua equipe, mas assim, é bem como você disse, de uma forma técnica, viu. Eu não gosto de dancinha. Uhum. Então também para a gente poder entender a dinâmica da coisa, eu olhava alguns e falava: "Não, se eu for vir para o Instagram para fazer isso aqui, eu não quero". E aí hoje eu tento buscar pessoas que são muito expert nessa parte de mídia e que, de certa forma, hoje falam para mim: "Olha, o seu texto grande, às vezes ele parece grande aos olhos de alguém que não quer consumir o seu conteúdo, mas se alguém está interessado no que você disse e ele entende que você disse é importante, ele vai parar e ler a sua legenda grande". Sim. E aí devagarinho você vai entendendo, óbvio, né, você vai melhorando, mas você vai entendendo que algumas coisas é porque realmente é das pessoas. Tem gente que vai entrar no Instagram só para ver utilidade, e tem gente que vai entrar, que vai querer, passar um tempo e de repente entra um anúncio da Raquel falando do que ela faz, e com o contato ela vai falar: "Nossa, eu tenho um problema como esse, e eu não sabia que fora as empresas de instrumentação, tinha alguém trabalhando com isso". Aí Uhum. você começa um contato com a pessoa, né. Então as redes hoje, Mari, são fundamentais. Você que está aqui nos assistindo, independente do seu nível de formação, organize as suas redes sociais para mostrar o que você faz. Se você já tem bastante conhecimento, isso aqui, ó, pessoal, é uma excelente forma de você divulgar o seu trabalho, né. Não é blogueiragem não, pode ser para alguns perfis, para algumas pessoas, mas aqui nós estamos, por exemplo, em um ambiente de trabalho, concorda? Sim, Um ambiente de trabalho, sim. profissionalmente falando sobre trabalho, sobre crescimento, né, profissional, e enquanto as pessoas não verem como um ambiente assim, vai seguir sendo o tal do ambiente de blogueiragem que as pessoas falam, né. Então eu assumi que não é assim comigo, e aí eu tento criar uma cultura ao redor, inclusive, no grupo de pesquisa onde eu estou, eu sempre falo sobre isso: "Gente, vamos mostrar os nossos trabalhos, mostrar o que nós estamos fazendo, para a comunidade, para os nossos pares, mas não com Uhum. aquela linguagem tecniquez que ninguém entende nada, o pessoal quer fazer vídeo em inglês. Não, vamos falar aqui em português, mas num bom português que faça essa ponte entre: "Olha, eu sei fazer isso, olha, eu preciso disso", fazendo essa ponte, né. E aí todo mundo ganha com essa mentalidade. Sim, com certeza. Eu acho que a questão das redes é essa coisa de testar e alocar tempo também, né, porque acho que tudo, É. né, é no longo prazo. E igual você falou, sentir a sua audiência, né, claro que geralmente as pessoas, né, nós como humanos, né, estamos nas redes sociais para buscar uma forma de entretenimento também, né, mas eu acho que, aquela questão de adaptar a linguagem para o modelo, para o ambiente que você está, né, lógico que se você estiver falando do seu trabalho em um congresso, se você estiver apresentando, né, para pessoas, né, para os seus pares, você vai usar uma linguagem diferente, se você estiver tentando trazer um awareness, né, para sua marca pessoal, nas redes sociais, você vai usar uma forma mais leve, né, uma linguagem mais, adequada, né, para quem está ali consumindo um vídeo rápido, né, se for o caso, né, do Instagram, por exemplo. E é isso, né, e é igual você falou da língua também, né, do idioma, se você nota que o seu público, que a sua audiência, são falantes de português, né, então agora se você quiser expandir o seu conhecimento ou aquele trabalho que você faz ali para, né, se você pode trabalhar com pessoas de outros países, aí talvez faria sentido, né. Então assim, ter essa ideia de que tudo pode ser adaptado, né, mas que é
uma ferramenta que está disponível para o seu uso, né. Então apesar de que, né, eu sei que todo mundo não é todo mundo que se sente confortável fazendo isso, mas eu acho que ter essa ideia de que é uma coisa disponível ali, né, que de certa forma você pode, né, em algum momento utilizar porque às vezes, assim, você não quer fazer agora, mas no futuro você seja mais aberto, Sim, enfim, eu acho que tem exato. pessoas em vários momentos ali, né. Tá, você consegue então seus clientes, acredito que muitos também por recomendação, né, assim que você, tem muitos contatos, como você falou, né, já conhece muitas pessoas, então, as pessoas sabem agora o que você faz, porque você fala, né, e você se apresenta como um profissional dessa área. Como que funciona os seus serviços na Analiticamente? São, treinamentos em company, são cursos, são, consultoria, né, consultoria por projeto específico, como que é? Então, hoje, analiticamente, nós, oferecemos serviços voltados para empresas ou laboratórios de empresas, que precisam melhorar os processos da análise química. Muitas vezes o laboratório recém adquire um equipamento e os analistas não sabem operar o equipamento, então a gente consegue ajudá-los na parte operacional, no desenvolvimento de métodos, então nós também oferecemos essa possibilidade. Houve uma mudança na legislação, você está Hum. acostumado a fazer isso aqui e agora vai precisar fazer outra coisa, que isso aqui não atende mais à legislação. Então a gente consegue atuar no desenvolvimento de métodos analíticos para cumprimento de uma legislação específica ou apenas porque você comprou um equipamento novo, o Uhum. método já era validado para um equipamento e aí você precisa validar agora para esse novo para essa nova instrumentação, ou ainda para o aumento do escopo. Então, às vezes, o laboratório atende alguns elementos, e daí com essa compra desse equipamento ele vai começar a atender outros elementos, a determinação, da concentração química de outros elementos, né. Então aí a gente também auxilia nessa nesse desenvolvimento de métodos, ou ainda são muitas áreas, né, nesse aspecto, ou ainda, os analistas possuem um problema na análise e veja, o resultado da análise é usado numa tomada de decisão. Então, ou você vende esse resultado, né, então muitas vezes o laboratório é um laboratório que é prestador de serviço também. Então Uhum. você precisa vender um resultado que seja um resultado preciso e exato, ou a empresa usa esse resultado para uma tomada de decisão por causa de uma matéria-prima, né, do controle de qualidade de um produto final, produto acabado. Então, ela precisa corrigir esse problema rapidamente, porque o resultado não é preciso e não é exato. Então Uhum. seria um resultado que poderia trazer aí a falta de confiança do mercado em relação a essa empresa. Então nós atuamos aí também, tentando fazer com que, a gente encontre qual é o problema da análise. E muitas vezes, Mari, que é uma mensagem que eu queria deixar aqui, muitas vezes são problemas muito simples, muito simples. E aí muitos dos meus colegas acham assim: "Eu não tenho capacidade técnica para resolver um problema Uhum. de uma empresa". São problemas muito simples, são problemas que eu aprendi lá no mestrado, são coisas muito corriqueiras. Então note que, sim, às vezes são problemas complexos, porque, Uhum. a química analítica, na análise de amostras complexas, a depender do que é, realmente é complexo, mas por outro lado, às vezes é muito simples. E eu queria deixar essa mensagem inclusive, Uhum. quase sempre é muito simples. Então, o colega tem essa vai provavelmente ter a capacidade técnica de resolver um problema na área dele de formação, pensando, né, se ele quiser expandir assim: "Nossa, como que eu poderia fazer como a Raquel?". Muitas vezes os problemas são muito simples, né. Então a gente Uhum. também atua na resolução desses problemas analíticos, e ainda quando o laboratório ainda é um mapa, e ele Uhum. quer organizar a infraestrutura laboratorial, nós também auxiliamos esse gestor a organizar essa infraestrutura laboratorial, a entender qual é o melhor equipamento, e tem muita questão comercial, como eu disse. Eu Uhum. não tenho vínculo com, uma empresa em Sim. específico, né, até hoje mesmo eu sou consultora, junto à Thermo Fisher, mas não necessariamente, eu tenho Você que não tem indicar exclusividade, equipamentos. né. Uhum. Exatamente. Então, eu consigo de uma forma honesta indicar instrumentações compatíveis com as demandas, que isso é um grande problema, as instrumentações são Sim. muito caras, geralmente acima de 200, 300 mil reais, muitas vezes chega a 1.000.000 ou até mais de 1.000.000 de reais pra você comprar uma instrumentação que não atende a sua demanda. Mas infelizmente isso é muito comum, porque entra as questões comerciais, né. Então Uhum. a gente entendeu que isso era um mercado, então a gente também atua
tentando fazer com que o gestor monte um laboratório que seja exatamente para o que ele está propondo ao mercado, né, para que ele não perca recurso. Perfeito. Ou seja, então tem um campo muito amplo, assim, de trabalho também para vocês, né. Sim, Raquel, bom, a gente vai chegar na última parte aqui do podcast, que é a parte de insights práticos, onde, né, eu pergunto coisas mais práticas justamente para alguém que, né, que tá ouvindo ou vendo a gente aqui, ouviu sua história, né, e pensou: "Poxa, eu acho que talvez posso, né, me atentar a isso, talvez pode ser um caminho para mim também". O que você acha que a pessoa que já tem, né, um nível, né, de mestrado, doutorado e quer transformar o conhecimento dela, né, em estruturar, né, um negócio, ou um serviço, né, vou perguntar no serviço, porque é o seu caso, que você já tem experiência. O que que você acha, assim, que são 3, 4 passos aí que ela pode fazer para começar? Porque eu acho que muita gente tem bastante dificuldade nesse início, né, em dar o primeiro passo aí. sim. Eu acho que primeiro, antes do passo a passo, é importante ela abrir a mente. Para isso, é preciso consumir conteúdos, né. Hum. Eu sugeriria, assim, além de conteúdos como os do seu canal, que são muito importantes, porque aqui nós temos diferentes profissionais falando de diferentes caminhos, né, Sim. com insights muito bons. Então, além de um canal como esse, talvez alguns canais que sejam mais genéricos, no sentido assim: "Bem, empreender é para mim?". Eu sugiro muito fortemente que você que está nos assistindo aqui assista os conteúdos, se você ainda não conhecia, do Flávio Augusto. Inclusive tem um podcast do Joel J com ele, que eu assisti mais de uma vez, que você precisa assistir e não ter preconceito no sentido assim: "Nossa, ele tá falando isso mesmo, né?". Porque ele vai te tirar do chão. E aí ali você vai ter que decidir: "Bem, é para mim mesmo, eu não sirvo para isso, eu não quero seguir carreira acadêmica, eu não quero CLT, eu quero ter o meu próprio negócio, porque um não eu já tenho". Então você precisa primeiro entender, porque é chacoalha, né, o Uhum. processo chacoalha no geral, então você precisa entender se você está disposto a ter essa a sofrer isso, né. Você é antifrágil, você precisa conhecer as suas características, aí conhecendo tudo isso, respondendo essas perguntas, o primeiro passo é: conheça o mercado. Então eu tenho muitos colegas que sabem tanta coisa da área deles, mas assim, eu incentivo, mas eu não conheço o mercado deles, né. Como que você pode conhecer o mercado da sua área de atuação? Ou melhor, onde você pode atuar? Você precisa entender isso, né. Você vai querer ter um produto, você vai querer desenvolver um produto, por exemplo, nesse projeto, em uns projetos em que eu atuo, nós estávamos desenvolvendo um produto, eu aprendi muito. Isso poderia ser por si só um outro CNPJ, viu, Uhum. Mari. Seguramente poderia ser, eu aprendi muito disso e eu sei que há mercado, mas por que que eu sei? Porque lá onde eu estou, as empresas nos procuram, né. Então eu acho que o primeiro Sim. passo é esse pós-graduando entender: "Bem, onde esse meu conhecimento é útil, qual problema ele resolve? Ele é um serviço, então dá para fazer como a Raquel, não sendo analítico, sendo físico-químico, sendo químico-orgânico, como que eu poderia atuar em atividade de consultoria, se eu não tiver um produto?". E aí sim, ele tentar entender sobre precificação, se ele vai assumir projetos. Algumas vezes aqui eu preciso assumir projetos, então eu não precifico hora, eu precifico um projeto. Como Projeto. fazer um projeto grande? Então seria esses passos, ele saber onde o conhecimento dele é útil, em qual setor, então ele conhecer esse mercado e a partir disso ele estruturar. Hoje nós temos a inteligência artificial, cuidado, mas desde que você saiba usar, ela pode sim ser uma ferramenta valiosa para te ajudar nisso, né, a entender como que você poderia estruturar essa oferta do seu conhecimento, se for um serviço, que eu acho que é o mais difícil, as pessoas não sabem como fazer. E aí, Uhum. e no final das contas, eu aprendi que as pessoas me procuram: "Como que eu faço isso?". Então, de certa forma, eu estou sendo, dentro dessa minha bolha aqui, alguém que consegue responder essas perguntas. Isso é muito valioso. Por quê? Porque no começo tudo era mato, agora para mim não é mais. Aí você vai Sim, trazendo respostas para essas pessoas, sabe? sim. Acaba que você vai sendo pioneira nessa área, né, e o É, pessoal que vem quer, acho que também colocar o que você falou, né, networking, né, eu acho que, eu sei que networking é uma palavra que ninguém gosta de é, ouvir, que todo mundo é. acha que é clichê, mas eu acho que no sentido genuíno da palavra mesmo, eu acho que talvez pode ser algo que antes de você entrar com, né, de cabeça e tudo assim, algo que pode te ajudar, né, a tanto conhecer o mercado, como você falou, e eu acho que também a questão de, né, ajudar a estruturar também, né. Sim.
Bom, que você acha que é na sua perspectiva, né, uma habilidade não científica que todo cientista deveria desenvolver? É, a gestão do tempo, porque nessas minhas muitas atividades, Necessário, né? né, então ainda hoje me atropelo aqui. Eu olho lá para o livrinho da Harvard Business lá e falo: "Mas olha lá, vai lá no passo a passo", porque hoje a gente sabe, tem várias formas, inclusive várias pessoas que falam sobre a importância disso. Então eu acho que a gestão do tempo é fundamental. Então no meu caso né, então eu tenho diferentes atividades, as atividades na lembrar com instrumentação, as atividades analiticamente, né, eu sou casada, sou filha, né, tem as Sim. cobranças, pai, mãe, então a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo para que a gente aloque uma parte dele, a maior parte dele, onde realmente é importante. Raquel, e, né, já, né, tendo essa bagagem, então, como que hoje você enxerga o futuro, tanto da sua carreira quanto do seu negócio, né, da Analiticamente? E às vezes eu fico um pouco, eh, meu cérebro ele é muito rápido, né, então eu fico pensando inclusive no segundo CNPJ com atividades que eu tenho aprendido lá na Embrapa Instrumentação, são muitas. Aliás, eu não Uhum. sei por que que os meus colegas não fazem isso, eu falo: "Meu Deus, por que que eles não fazem isso?", né, mas a gente sabe que cada pessoa tem o seu grau de maturidade e os seus Sim. interesses, mas do ponto de vista do analiticamente, o que nós pensamos é que nós estamos numa fase muito bacana, seguimos essa fase de prospecção, mas nós já adentramos bem muitos segmentos. Então ainda não atendemos setores farmacêutico, por exemplo, mas o alimentício, o agro, que é um grande Uhum. o agro é um grande carro-chefe das coisas que eu tenho feito. Se eu quisesse ficar só no agro, eu acho que seria muito bem-sucedida. Teria mercado. Uhum. É, só no agro, mas a gente sabe que a minha área de atuação específica é multissetores, então a nossa ideia é adentrar aos setores que nós ainda não adentramos, então adentramos o setor de nutrição animal, setor de mineração, hã e agora queremos expandir para esses setores que não nos conhecem ainda, trazendo essas soluções, né, trazendo confiança para as equipes que trabalham com análise, para que eles sejam responsáveis pela obtenção de dados que são confiáveis. Eu costumo dizer o seguinte, para que o gestor tenha a possibilidade de tomar uma decisão de milhões com aquele resultado. Então, a gente quer ser Uhum. responsável por isso, né, para que essas equipes elas sejam capazes de fornecer resultados precisos e exatos para que decisões de milhões sejam tomadas. Então a gente se vê sim já no médio prazo, nem digo longo, assim, pensando em tudo o que aconteceu esse ano, em nós seguirmos nessa prospecção, mas ao mesmo tempo ingressando nesses novos setores e atendendo setores que de certa forma nós já consolidamos o atendimento, e principalmente sendo essa imagem para os meus colegas. Gosto muito da ideia de poder ser exemplo para eles, de poder ser alguém que eles Uhum. sabem que vão poder, obter respostas caso eles decidam por empreender. E mais do que isso, eu tenho me colocado também à disposição da sociedade, das universidades, para que eu possa falar sobre isso. Às vezes as pessoas falam: "Mas essa Uhum. empresa nem é grande", eu falei: "Mas e precisa ser? Sim. E precisa ser para eu falar de tudo que eu já aprendi?", né. Acho que não precisa ser grande, mas nós temos sim a pretensão de sermos grandes e de fazermos aí essas parcerias de sucesso com toda a empresa que preze por qualidade nos processos da análise química. Sim, perfeito. Eu acho que o tempo, né, Raquel, conforme vocês vão trabalhando, vai te possibilitando também isso, né, esse amadurecimento e com certeza também, né, conforme você vai liberando tempo de um lado, você vai tendo a oportunidade, né, de atrair mais projetos e de tocar, né, mais de levar adiante mais projetos aí com Exato. Analiticamente. Ô Mari, Muito desculpa, só um parêntese que eu queria fazer também, aliás, eu conheci você assim, na verdade, né, eu fui para uma reunião, para um congresso, que deixar isso muito claro aqui, e lá no congresso fizeram uma reunião que, assim, nem estava no escopo da programação. Aí divulgaram: "Olha, vai ter um eventozinho aqui sobre, deep techs e empreendedorismo", a sala estava lotada, imagine se isso tivesse na programação, então, desde o início. uhum, E aí lá, eles reuniram um professor, né, professor Hernani, o professor Hernani que também empreende, então ele era o sim. término das 2 coisas.
o professor empreendedor e o empreendedor professor. Uma pessoa responsável pela Embrapi, então para que as pessoas soubessem o que que a Embrapi faz, como que a Embrapi pode ajudar as empresas, inclusive essa ponte entre universidade e empresa, e alguém que já tinha empreendido, que saiu da academia para empreender. E aí lá, inclusive, falaram sobre o seu trabalho, né, falando sobre: "Olha, a Mariana é alguém que faz essa ponte, que fala sobre empreendedorismo científico". Eu queria trazer esse ponto aqui para deixar claro que a gente precisa de todos esses círculos, né, do professor que Sim, também empreende, da pessoa que fala sobre isso, então da pessoa, né, então olha, nós que também vamos para as redes, que fazemos trabalhos que não é parte técnica, mas que a gente fala disso para fora, né, das nossas bolhas, e da gente precisa também de quem faz, né, de quem sim. empreende mesmo e quem mostra os caminhos, então queria deixar isso registrado também. Ah, sim, legal. É, falando em empresas não grandes, né, não tão grandes, o Lab to Business, na verdade, não é uma empresa em si, né, pelo menos no momento, é um projeto, né, enfim, que a gente começou e tal. Mas para você já ver, pega bem no seu ponto, né, que às vezes você não precisa ser gigante para que as pessoas, né, falem, lembrem de você. O fato de você já, estar, né, de alguma forma mostrando o que você faz, seus interesses, já é suficiente. E o professor Hernani, muito bom, inclusive, quem, né, da área aí de farmácia, de química, né, super recomendo que conheça o Hernani, ele é fantástico, conheci ele na Unesp Araraquara, e inclusive queremos trazer ele aqui também no Lab to Business, então, Hernani, se você estiver ouvindo, já fica o convite público aí, e um abraço Sim. também. Sim, eu acho que vai ser excelente para a audiência, porque eu acho que ele tem justamente isso que é, de certa forma, que eu tenho tentado construir, mas ele já tem isso com muito Sim, tempo de bagagem, né, que é sim, essa sinergia entre a academia e a empresa, mas principalmente essa visão e a forma deles falar para nós. E a gente fica assim: "Eu estou fazendo certo mesmo?" E tem hora que é tanta crítica, que é tanta falta de incentivo dos seus pares, no seu meio, se você não sabe exatamente o que você quer, você não anda. Então ouvir a pessoas como o Hernanes, você no dia eu sim. ouvi, aí até saiu as coisinhas, assim, as lágrimas, né, porque eu não é isso, É sabe, é isso, tá no isso. caminho, né. É, então acho que é bacana mesmo você trazer pra audiência aqui também, pra bater um papo com ele. Ah, muito legal. Raquel, bom, quem quiser aí, né, se conectar com você, eu sempre deixo esse espaço aberto agora para se você, né, quiser divulgar aí suas redes sociais ou aonde as pessoas podem te encontrar, saber mais, né, do seu trabalho, como profissional, saber mais sobre a analiticamente também, ou às vezes quiser trocar figurinhas aí, né, eu sei que a Embrapa é um hotspot, como dizem, né, assim, Sim. tem muitas pessoas que têm interesse em entrar, você já entrou, né, você já, conforme você falou, teve a coragem de ir, de avançar mais essa barreira. Então, quem quiser entrar em contato com você, onde você quer, né, direcionar os nossos ouvintes, os seguidores aqui do Lab to Business. Pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, estou ainda capim dos matos lá dessa audiência, né, que não é só sobre química analítica, obviamente ali eu tenho divulgado espaço para a gente falar da analiticamente, das minhas atividades em química analítica, mas hoje eu me sinto responsável como doutora em ciências, que trabalha com química, que trabalha com gestão de projetos, de falar sobre essas experiências para que mais colegas como eu, né, que já são doutores e que muitas vezes se sentem desanimados, desmotivados e que não sabem para onde ir, que estão perdidos, para que eles tenham, de repente, alguém que soe ali como um norte. Então vocês podem me encontrar ali no Uhum. Instagram, na raquelmachado.qa. No LinkedIn também, no LinkedIn eu faço um trabalho um pouco parecido, mas, às vezes com mais textos, né, eu vi que agora a gente consegue colocar vídeos, eu ainda não coloquei vídeos ali Sim. no Instagram, no LinkedIn, mas pretendo, mas faço, o pessoal gosta bastante das discussões que eu proponho ali no LinkedIn, então, Raquel Machado lá no LinkedIn, e vai ser um prazer e uma honra receber uma mensagem sua, para entender desde como trabalhar na Embrapa é uma das perguntas que eu mais recebo, mas como que você, então, faz pesquisa lá como pós-doutoramento Sim. ou para fazer um doutorado ou um mestrado ou uma iniciação científica ou estágio? Vocês podem entrar em contato comigo para que eu responda perguntas como essa, até desde perguntas sobre como construir um negócio sendo doutor e não sei como fazer, ou até mesmo para você que precisa dos serviços, né, da Analiticamente, e também estarei lá à disposição. Nós temos um linkzinho lá e eu tenho uma landing page com um contato de WhatsApp no Instagram, então você pode acessar o Instagram e aí lá a gente direciona vocês para minha equipe.
Sim, muito legal. Lembrando que, né, as redes sociais aqui do podcast e da nossa convidada também, da Raquel, vão estar aqui na descrição do episódio e vão lá, mandem mensagem para ela. Aproveitem, né, Raquel? Aproveite essa oportunidade de conexão aí, se você tem interesse, né, em alguma dessas áreas. E, Raquel, adorei. Muito obrigada aí por ter aceito o convite e te espero aqui mais vezes também. Eu que agradeço, Mari, agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu acredito que a gente precisa fomentar mais, inclusive eu tento, quando eu falo um pouco sobre isso, fomentar o seu canal, né, falando para as pessoas: "Gente, Eu sei, é. conheçam", né, porque é muito importante estarmos hoje falando sobre isso, né. Às vezes a gente provavelmente a gente vai conseguir ajudar muitos jovens que ainda estão um pouco perdidos, sem saber o que fazer, ou até alguém que já teve um direcionamento, mas você ouve algo aqui, como eu ouvi de vários aqui, né, você anota, Uhum. você fala: "Nossa, o que essa pessoa me falou é algo muito importante, eu vou atrás disso", né. Então vai ser é sempre um prazer também contar com pessoas, quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo objetivo, e que em 2026 isso possa ser mais fomentado, mais discutido, e eu também estou à disposição de você, do sua, né, para tudo que você precisar em relação a divulgar, falar mais sobre essa área que, para mim, hoje é muito cara. Se você chegou até aqui, imagino que a história da Raquel tenha te inspirado. E se isso for verdade, o YouTube acredita que você vai gostar também desse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu gravei com outro químico também empreendedor, que fundou uma empresa de educação online no nicho de cromatografia líquida.